Bem-vindos ao nosso Recosturar! No vídeo de hoje, nós vamos transformar essa camisa em um macaquinho infantil super estiloso. Se vocês quiserem procurar inspiração de macaquinhos como esse, vocês podem procurar no Pinterest como Humper. O processo de transformação é super simples e eu tenho certeza que você vai amar! A primeira coisa que eu fiz foi dobrar a minha peça, que é essa camisa, e eu vou posicionar uma blusinha da criança, né, para que fique no tamanho da criança, a gente saiba a largura, tudo, e vou posicionar bem certinho porque eu vou excluir a parte da gola e do colarinho. Então você tem que decidir onde fica a melhor parte para você fazer. Essa minha blusinha, ela tem a manguinha japonesa, mas eu quero uma regatinha, então eu vou tirar a manguinha, só para que a gente possa saber exatamente onde termina essa cava e fazer bem certinho. E esse macaquinho, esse Humper, ele é mais larguinho, ele tem um aspecto mais fofinho. Então eu vou aumentar um pouco nessa lateral. Como ele vai ser meio saruel, o gancho ele não precisa ser perfeito. Então você só precisa de um shortinho para você saber onde termina o gancho da criança, para que não fique apertando ali na parte da criança, né? E você consiga terminar de fazer a lateral do nosso macaquinho e fazer essa voltinha aqui no meio para dar esse cavalinho estilo saruel. Com tudo desenhadinho, chegou a hora de cortar a nossa peça. E para cortar também não tem segredo, eu tô cortando frente e costas tudo junto, porque as duas partes vão sair iguais. Deixei uma margem de costura, tanto na lateral quanto na nossa cava e no nosso ombro. E o decote, eu cortei os dois iguais, porque na minha blusa, ele tem essa diferença do decote ali na frente, do decote, então ele já fica certinho. Se a sua não tiver, você pode diminuir um pouco o decote da parte da frente. Aqui vocês podem observar direitinho como ficou o resultado da nossa peça. E o próximo passo agora é partir para as costuras. A primeira coisa que eu fiz foi juntar ombro com ombro e passar uma costura prendendo essas duas partes. Eu primeiro costuro na máquina reta e depois eu faço um acabamento na overlock, mas você pode fazer com zigue-zague se você não tiver overlock. E o próximo passo é juntar as laterais para costurar. Então faço isso nas duas laterais e também essa parte arredondada aqui do nosso cavalinho, que vai dar esse aspecto saruel. Também não tem segredo, depois que eu terminei de fazer essa costura juntando, eu passei na over e você faz o acabamento que você tiver. Para dar um charmezinho especial, vamos fazer um bolso. Ele pode ter o tamanho que você quiser. O meu é um retângulo. E como eu estou trabalhando com padrão de xadrez, eu só vou fazer ele ficar enviesado, porque dá um charmezinho a mais. Corte com um pouco de excesso do tamanho que você quiser. Depois você vai dobrar essa parte de cima para dar acabamento e passar uma costura pelo avesso, deixando essa parte dobrada. Essa costura também não tem segredo, é só ir para a máquina, não precisa se preocupar porque isso vai ficar para o avesso. Depois você coloca mais uma vez o seu gabarito de bolso, que você mesmo criou do tamanho que você quer, e aí todo esse excesso você passa para que ele dobre bem certinho e forme bem certinho o bolso que você quer. Fazendo os dois com o mesmo papel, né, com o mesmo gabarito, você vai ter dois bolsos perfeitamente do mesmo tamanho. Olha só, aqui ele já está pronto e é só prender na nossa peça e passar uma costura para que ele fique ótimo. Aqui eu já alfinetei o meu, eu costurei um primeiro, olha só, e depois me baseando em onde esse está, eu alfinetei o segundo e vou agora passar costura prendendo meu bolso na peça. Com o que sobrou da manga, eu vou fazer viés. Ele tem cerca de 4 centímetros de largura, você pode decidir isso. E com esse viés, eu vou dar acabamento no decote e nas cavas. Então, eu estou prendendo ele pelo direito, né? Eu dobro ele uma vez e estou prendendo ele todo pelo direito, porque depois eu viro ele pelo avesso e dou acabamento. Esse acabamento vai esconder qualquer refugo, qualquer coisa que tiver. Olha só, tá ali o refugo. Eu dobro ele todo para o avesso e dou esse acabamento usando ainda resto desse mesmo tecido, dessa mesma blusa que já não era mais usada e que agora vai ter uso novamente. Assim fica o resultado, olha só, que é o avesso.
Veja que eu passei over aqui no nosso encontro dos ombros. E eu fiz isso pelo direito, ele fica dessa forma, parece só uma costura, fica um acabamento muito... E na cava é exatamente igual. Agora eu só quero que você me diga se você já é inscrito nesse canal. Se não é, tá esperando o quê? Inscreva-se agora para fazer parte dessa família da Escola de Costurar. Conheça também o meu Instagram, onde tudo acontece em primeira mão. E muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo e até a próxima!